Seja bem-vindo a mais uma edição do YoungCast. Que prazer te receber aqui. Deixa eu já começar a dizer que você é a pessoa importante demais aqui nesse podcast. Através da sua audiência, nós temos alcançado muitas pessoas, porque eu sei que você que é essa pessoa que compartilha os nossos vídeos, você é a pessoa que envia os nossos cortes nos grupos da família. Então, o sucesso, o crescimento desse podcast, ele também deve ser creditado a você, meu telespectador e minha telespectadora. Vamos para mais uma entrevista. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você acabou de chegar no podcast que vai alcançar o seu coração. É um podcast que vai tocar o seu coração, tocar a sua vida e você nunca mais vai deixar de assistir esse podcast. O YoungCast é o lugar onde nós pegamos na tua mão e guiamos você em uma jornada de fé e espiritualidade, através daquilo que nós aprendemos com os nossos convidados que chegam trazendo conteúdos que agregam muito a nossa vida e a nossa fé. Vou deixar aqui agora, a minha produção é uma produção muito eficiente, né? O Gui vai, não sei se aqui ou aqui, mas eu sei que o Gui nesse momento vai inserir na tela para vocês o nosso QR Code. Esse QR Code você pode fazer a leitura dele e ao fazer a leitura, você vai ser direcionado aqui para o nosso Instagram. Instagram que caminha para 1.300.000 pessoas nos seguindo e diariamente nós estamos postando conteúdo em nosso Instagram. Então, entra para essa comunidade aqui, se torne um dos 1.300.000 pessoas da nossa comunidade, da tribo YoungCast, que a cada dia que passa cresce, cresce, cresce e não para de crescer. Isso é muito bom. Eu estou com uma convidada aqui muito especial, é alguém que tem, né, feito uma grande diferença, já exerce o ministério há algum tempo, está vivendo nesses últimos dias, nesses momentos, né, uma fase bem legal do seu ministério, ela que esteve pregando agora nos Gideões Missionários da Última Hora e foi muito feliz em sua mensagem, Deus usou ela de forma poderosa e eu estou tendo a honra de recebê-la aqui. Ela que é casada com o meu amigo Normando, ela que anda o Brasil e o mundo, vai em outros países para pregar a palavra do Senhor. Chega aqui hoje em Alphaville para bater um papo comigo e trazer muito conteúdo que vai edificar a sua fé. Você que está aqui nessa entrevista, principalmente você, mulher, agora eu quero só te pedir uma coisa. Pega uma caneta, pega um papel e anota tudo que vai ser liberado aqui nessa entrevista, porque eu tenho certeza que você será, de forma impactante, transformada com o nosso conteúdo. Recebam com muita alegria minha querida amiga missionária Gabriela Santos aqui no YoungCast. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, meu amigo. Um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse podcast. Nosso coração está muito grato, muito feliz ao Senhor por essa oportunidade. Ela que tava em Santa Catarina, veio correndo pra cá e conseguiu. Como é que foi o caminho? Foi tranquilo? Tranquilo. Pegou trânsito? Né, mais ou menos. O trânsito é só em São Paulo, né? Qualquer lugar fora de São Paulo, um trânsito menor. Lá você estava pregando, como é que foi esses dias lá em Santa Catarina? Foi uma viagem rápida, né? Mas foi gratificante, foi para rever alguns amigos, ter um tempo de mesa, foi muito bom. E como é que é, missionária? Fala pra mim, porque eu fico imaginando que você tem uma agenda, né, bem corrida. Então tá em um estado, tá em outro, tá em um país, tá em outro. Como você faz, assim, pra lidar com a agenda, principalmente nesse momento agora, muitas agendas chegando, como que você concilia a sua vida? Como que você faz pra não pirar a cabeça? É importante identificar que existem momentos que a gente tem que demandar, né? A gente não Sim, consegue segurar tudo com as próprias legal. mãos, né? Então, eu acredito que para conseguir conciliar tudo e fazer tudo com excelência, é necessário um equilíbrio, lógico, e uma programação. Tudo que você se programa, você consegue executar com mais paciência, com mais excelência. Então, eu tenho ajuda de algumas pessoas, anjos de Deus, que me ajudam, me auxiliam nessa questão, porque realmente é muito corrido. Não só essa questão da administração do ministério, mas eu sou casada, né? Eu ainda não sou mãe, mas sou casada, tenho um lar, tenho as minhas responsabilidades pessoais, eu estudo ainda. Então, Sim. questão de seminário, né? Então, a demanda de leitura, de estudo é sempre muito grande. Então, para algumas questões pessoais, eu consigo demandar para pessoas me ajudarem, porque senão não daria Senão conta. não dá conta. Não dá conta. Esses dias, né, nós temos visto, tem um corte seu que viralizou bastante da sua mensagem, né, lá nos Gideões, e o que eu achei legal é que conversando com a missionária
conversaram aqui nos bastidores e ela falou algo pra mim que eu achei interessante, que ela fez um propósito e ficou 5 anos sem rede social. Sim. Eu quero já introduzir a nossa entrevista trazendo esse assunto. Hoje em dia a gente sabe que tudo gira em torno da rede social ou das redes sociais, né? As pessoas estão nas redes sociais, as empresas estão nas redes sociais, as igrejas estão nas redes sociais. E o que a gente consegue extrair ou perceber, qual lição que a gente consegue perceber nesse momento de anonimato? Quando a gente se afasta, a gente se reclusa, a gente sai fora dos holofotes e vive um íntimo com Deus. Quais foram as maiores lições que você aprendeu nesse período? Olha, foi uma experiência, assim, muito boa, Uhum. onde eu tirei muitas lições. Na época, quando eu tinha redes sociais, Facebook, Instagram, naquela época eu já tinha um número expressivo, tanto em uma rede social quanto em outra. Uhum. E no meu particular com Deus, no meu momento devocional, eu fiz um propósito com o Senhor de me retirar dessas redes sociais. Aquele propósito de entregar a Deus aquilo que mais me doía, né? Aquilo que me custaria algo. E pensando, eu falei, Senhor, eu vou te entregar as minhas redes sociais. Uma loucura, né? Eu lembro que na época, alguns pastores, amigos ao nosso redor diziam, olha, isso é uma loucura que você fez. Porque existe aquela frase de quem não é visto não é lembrado. Sim. Mas com Deus nem sempre funciona assim, né? Existem momentos em que Deus tem os seus profetas, os homens e mulheres de Deus, as suas flechas, que são usadas por Ele no anonimato. Tem muita gente no anonimato aí que ninguém sabe o nome, ninguém viu, e que é usado por Deus tremendamente em lugares, em nações, em geografias que a gente nem imagina. Então, eu confiei no Senhor, porque quem tem uma promessa e confia no Deus que fez a promessa, não se preocupa em aparecer. Uau. Então, aparecer, a evidência, o crescimento é apenas o resultado, né? É uma parte do processo daquilo que Deus tem. Mas o que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer. Então, eu sempre me apeguei a isso, né? E Sim. entendendo também, óbvio, que as redes sociais é uma ferramenta de propagação do evangelho, uma ferramenta importante, isso é indiscutível, mas quando eu fiz esse propósito com Deus, eu fiquei 5 anos. Então eu fiz, na verdade, este propósito sem ter uma data específica, um período para retornar. Falei, Senhor, quando o Senhor me sinalizar, quando eu conseguir enxergar espiritualmente, ter essa sensibilidade, que é o momento de retornar, eu vou retornar. E foi maravilhoso. Porque o momento do anonimato, eu prego e louvo desde criança. Eu Sim. tive já o prazer, a honra, né, o privilégio de nascer já em um lar cristão. Sim. Então, eu comecei meu ministério muito cedo, ainda criança. Então, eu vivi muitos milagres de Deus, assim como várias pessoas que estão assistindo esse podcast. Eu vivi grandes milagres, grandes sinais do céu, né? Mas, quando eu estava nesse momento de sair de cena, e eu fui para esse propósito, eu fui para um ministério anônimo, mesmo já com um tempo de caminhada, uma das coisas que eu mais aprendi nesse período é que existem momentos em que a tua intimidade, os milagres que Deus faz na sua vida não é para ser postado, e sim vivido. Uau. Então, Uau. eu vivi um tempo do meu ministério onde eu vivi curas que ninguém sabe. Eu vivi milagres que ninguém soube. Eu andei em lugares de honra e passei por lugares maravilhosos que ninguém imagina. Existem momentos de Deus, existem processos de Deus, existe um tempo de Deus determinado para a nossa vida, para o nosso ministério. Eu acredito porque eu vivi isso. Milagres que eu vivi no Senhor que foram poderosos. E eu entendo também, amigo, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso é óbvio. Nós olhamos e vemos isso na palavra do Senhor. Sim. Então, não há o porquê eu me adiantar em um tempo que pertence a Deus. Não há o porquê eu querer adiantar um processo que o Senhor tem para mim. Então, não era naquele tempo, era agora. Oh, meu Não era Deus. naquele momento, era agora. Mais ou menos, você imaginar uma analogia rápida, você entregar um carro para uma criança, uma Ferrari para uma criança, é um carro de valor, é algo bom, mas ela ainda não tem capacidade, não tem maturidade para isso. Existem níveis e lugares espirituais, existem crescimentos espirituais, acessos ministeriais que você só tem na hora certa. E quais são os perigos, por exemplo, de acessos, de conquistas fora do tempo? A imaturidade. Você se assentar a uma mesa sem maturidade pode te custar muito, cara.
Você, não, tem que repetir. Você sentar em uma mesa sem ter maturidade pode te custar muito. Muito caro. Fantástico. Muito caro. Deus tem lugares certos para pessoas certas, mas nós precisamos entender que a maturidade espiritual faz parte da caminhada com Cristo. Então, quanto mais você o conhece, quanto mais você estreita o seu relacionamento com Ele, você vai ficando mais maduro e não mais soberbo. Você, a sua maturidade, ela, a gente pode afirmar então que a sua maturidade, ela pode ser um passo inicial para formar não só o seu caráter, mas também a sua humildade, a sua simplicidade. Sim, sim, porque quanto mais próximo de Cristo você está, mais você percebe o quanto ele era manso, humilde, quanto Cristo era acessível. O quanto ele tinha justamente essa questão de, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o cara que todos queriam ver estar perto, Jesus ele sempre se manteve simples. Imagine, Jesus veio em uma união chamada união hipostática. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, calor, frio, sono, cansaço, alegria, tristeza. 100% Deus, autoridade, unção, poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então o ministério de Jesus era completo. Palavra, cura, libertações, ressurreições, milagres. Não faltava nada no ministério de Cristo. Então as multidões o seguiam por conta das palavras que ele falava, a maneira em que ele verbalizava, pregava, ensinava. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ministério de Jesus era completo. Nunca houve uma enfermidade que ele não pudesse curar, nunca houve um demônio que permaneceu de pé. As pessoas que se encontravam com ele verdadeiramente eram transformadas por ele. Mas você vê no ministério do próprio Cristo, muitas vezes ele se retirando para uma intimidade com o Pai, que não era postada. Meu Deus. Não era revelada, Uau. não era mostrada. Mas era o momento dele com o Pai. Então, eu vivi um grande amadurecimento. Quando eu retornei para as redes sociais, quando o céu sinalizou, eu acredito, desde criança, fui criada, né, como eu já disse, nasci em um lar cristão, então eu tenho dentro de mim essa raiz pentecostal, não um pentecostalismo emocionalista, mas um pentecostalismo daquele que crê nos dons do Espírito, mas também crê na veracidade da palavra, né? Então, durante esse período, o Senhor começou a sinalizar. Espiritualmente, nós começamos a entender o mover de Deus para esse tempo de retorno. Mas eu resisti muito. Teve muita resistência. Muito. Você não queria voltar? Eu não queria voltar. Não queria voltar. Cara. Eu acho muito interessante, eu já falei isso em outro podcast, em outras oportunidades, mas eu gosto de pontuar isso. Nunca foi o meu objetivo pessoal, individual de vida, ser uma pregadora. Desde criança, eu sempre sonhei em ser uma bailarina. Minha mãe foi bailarina do Bolinha. Ela já dorme no Senhor, descansa no Senhor. E ela era bailarina do Bolinha. E eu, desde criança, sempre gostei. Então, eu nunca tive isso como objetivo. Sim. O meu chamado, o que eu vivo hoje no Senhor, foi uma renúncia que eu tive de abrir mão de um grande sonho que eu tinha para abraçar o sonho do Senhor para mim. Então, o Senhor me deu duas opções. Você quer a sapatilha ou a palavra? Uau. Porque com a sapatilha de balé eu poderia viajar o mundo inteiro fazendo e realizando o meu sonho. Mas com a palavra, o Senhor tem me feito para a sua glória, assim como várias pessoas, homens e mulheres de Deus, alcançar nações. Com a sapatilha eu ganharia talvez algum troféu, medalhas, mas com a palavra você vê almas se rendendo. Uau. Você vê transformação, regeneração de vida. Então eu resisti porque o período em que eu estive nesses 5 anos com Deus, esses 5 anos, não do anonimato, mas em um ministério mais privado, eu não parei. Então, as pessoas sempre me viam fazendo a obra, pregando para lá e para cá. Eu não parei. Quando eu retornei, quando o Senhor começou a usar pessoas como instrumento nas mãos dele para dizer, olha, é o momento de voltar. E eu lembro que uma palavra assim que marcou muito a minha vida, aliás, o homem de Deus que verbalizou, que transmitiu essa palavra profética para mim, é pastor Jacques Balbino, que é assim uma família que nós amamos demais. Deus usou ele para dizer assim, primeiro, o dom não é seu. Primeiro, o dom não é seu. O ministério não é seu. O talento não é seu. Você só é um instrumento.
Então, o seu período de aprendizado, o teu período de um ministério mais privado, o teu período de estar fora desse... de estar mais inclusa, acabou. Agora Deus está te sinalizando. E aí Deus foi usando outras pessoas, usou um grande amigo nosso também, que ele até trabalha com futebol e a gente nunca imaginou que Deus ia usar assim, uma pessoa de um meio, que foi o Rodrigo Completamente Caldeira, diferente, né, sim. amor? Um homem de Deus, e ele foi usado por Deus para dizer também, olha, o tempo de Deus chegou para a sua vida, retorne. E aí eu falei, Senhor, mas retornar, eu tô tão bem aqui, porque quando você sai das redes sociais, primeiro, você vê que tem um mundo, né? Tem tanta coisa para ser vivida, às vezes a gente está em lugares tão especiais e a gente não consegue aproveitar o momento porque fica Sim. preocupado em tirar foto, em gravar vídeo, em mostrar nas redes sociais. Então, esse momento em que eu estive fora, eram momentos que o meu horário rendia mais, o meu dia rendia mais, tudo era mais diferente e colaborou para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Então foi um momento em que Deus me ensinou, Deus aparou as arestas, Deus amadureceu coisas ministeriais em mim. Quando o Senhor sinalizou que era o momento de voltar, eu me senti em Deus preparada para isso. Uau, você teve o start assim de, não, eu realmente agora estou preparada. Aprendi. Aquilo que o Senhor queria me ensinar, eu aprendi. Então, esse retorno para as redes sociais foi muito especial. Óbvio, ser abraçado pelas pessoas, o carinho que as pessoas transmitem para nós, né? Mas também entendendo que a internet é uma terra sem lei. Então, terão pessoas que vão te impulsionar, vão te ajudar, vão apoiar e outras que não. E faz parte, as pessoas têm opiniões diferentes e faz parte. Mas esse retorno também foi muito especial. Uma coisa que você falou, eu achei assim muito incrível, quando você justamente falou que Deus deixou claro para você que o ministério não é seu, o dom não é seu, você é uma ferramenta que é utilizada, é usada por Deus. Isso me faz pensar muito acerca de mensagem e mensageiro, porque Deus, ele nessa fala, né, usando alguém para falar com você, aparenta que Deus estava assim deixando claro de que, olha, eu sou a mensagem e você é a mensageira, você é a que leva, é a que carrega. Exatamente. E qual é a importância de ter claro na mente de todo pregador, todo pastor, todo cantor, toda pessoa que exerce o ministério, qual é a importância dessa pessoa ter claro em sua mente que ele é apenas o mensageiro e que a mensagem está acima dele? Olha, amigo, uma grande mulher de Deus chamada pastora Flávia Veloso, ela diz uma frase que é muito importante. Não é você que carrega o livro, é o livro que te carrega. Não é você que carrega o livro. Não é você que carrega a mensagem, é a mensagem que te carrega. Meu Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 3, o capítulo 3 de João é um capítulo extenso, mas dentre ali tantos assuntos que são ditos por Cristo, a Bíblia vai nos mostrar ali um episódio, um momento em que Jesus se desloca com os seus discípulos para uma geografia em que João Batista já estava batizando também. Em lugares diferentes, mas o mesmo território. E a Bíblia diz que os seguidores de João Batista lhe interrogaram. Só que a pergunta dos seguidores de João Batista para ele, o texto mostra-nos que o ar que ali parece da pergunta, da interrogação para João Batista, era instigar uma rivalidade. João, aquele que estava com você do outro lado, está batizando e as pessoas estão se deslocando até ele. Como se eles quisessem dizer a João, João, você chegou primeiro aqui, já está batizando primeiro e as pessoas estão deixando de dar a você a evidência Estão dando para ir até Jesus, até aquele que você batizou, para dar evidência a ele, para que sejam batizados, para que estejam perto dele. E aí João vai pregar para eles, o que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que está presente na festa se alegra ao ver a alegria do noivo. Deus. Sabe por quê, amigo? Porque Cristo não disputa território com ninguém. Meu Deus. Aonde ele chega, ele é o maior. Cristo não disputa território com homens de pés de barro. Então, existe uma grande diferença para quem entende isso. Você carrega algo de Deus que não é seu, porque um bom receptor da mensagem, ele será provavelmente um bom transmissor dela. Porque eu recebo, com clareza, o que eu recebo me transforma, yes. o que me transforma eu consigo compartilhar.
Por isso que a Bíblia diz no livro de Êxodo também, que Moisés, quando desceu do monte Sinai, ele desceu diferente do jeito que ele subiu. Ele subiu sem tábuas, desceu com. Ele subiu sem brilho, desceu com. A partir do momento que nós entendemos que não é sobre nós, é sobre a causa que carregamos. Meu Deus do Não céu. é sobre o ministério, sobre o Uau. talento, sobre a capacidade, mas sim a causa que carregamos. Nunca sobre nós. Não, é sobre ele. Então, por exemplo, nesse texto de João 3, justamente no momento em que João Batista está dizendo aos seus seguidores, João Batista disse, eu não sou o Cristo. Eu vim antes dele para preparar o caminho. Você lembra que Jesus, quando João Batista estava pregando, porque João Batista era um arauto, ele era um arauto do céu. A palavra arauto é mensageiro, isso nos traz também em mente uma palavra do grego que é kerix, mensageiro. Kerix é o mensageiro, o arauto, o que carrega a mensagem, o que proclama. Geralmente os arautos, eles tinham que ter uma imposição de voz, tinham que ter clareza na hora de proclamar. Por quê? Porque eles vinham proclamando um recado de alguém que era maior. Por exemplo, você olha para o Antigo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar alguns arautos. Por exemplo, os arautos foram os que abriram o caminho para a carruagem de José passar. Então, eles vinham anunciando, Sim. inclinai-vos. Então, esse arauto Ele abre caminho. Isso, é o que vem antes, proclamando em alta voz, verbalizando em alta voz o que vem aí. Então, João Batista, ele era este arauto, que proclamava ao povo, eu vos batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso. E eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Então, João Batista, no capítulo 3 de João, ele disse, eu não sou o Cristo. Então, kerix é o mensageiro, mas querigma é a mensagem. João Batista estava dizendo, eu preparei o caminho. Eu vim antes para preparar o caminho. Mas o Cristo não sou eu, é ele. Então, João Batista, o importante é que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque João Batista estava satisfeito em cumprir a sua missão. A gente tem que ter isso em mente. Não querer mais nem menos, mas o suficiente daquilo que nos foi entregue. Nem muito, nem pouco, o suficiente daquilo que Deus nos entregou. Nem mais, nem menos. Então, ele disse, o importante é que ele cresça e eu diminua. Existe uma grande verdade que as pessoas precisam lembrar. Preferência é uma coisa, rivalidade é outra. Preferência é uma coisa, rivalidade é outra. Preferência sempre vai existir. Sim. Por exemplo, no contexto de pregação, de louvor, preferências de timbre, de estilos de ministração. Mas a partir do momento em que a preferência tenta apagar, abafar o brilho do propósito, aí está o erro. Porque Paulo não era igual a João Batista. João Batista não era igual a Pedro. Mas você entende que todos estavam falando da mesma causa? Paulo, em uma de suas cartas, ele disse à igreja de Coríntios, olha, alguns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. E Paulo vem com o ensinamento para trazer a igreja para o foco. Ei, não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o mensageiro. Então, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem autoriza, quem libera, quem manda, quem autoriza o crescimento? Não é Paulo nem Apolo. Não é Pedro. Yes. É ele. É Deus. É ele. Então, a partir do momento, amigo, em que as pessoas entenderem isso, muitas coisas vão ficar mais claras. O seu nome tem que ser menor. Quando o seu nome está aparecendo mais do que o Senhor, está errado. Não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o nome, é a mensagem. Porque, sabe por quê? Porque assim, quando a pessoa vem a falecer, podem se esquecer do nome dela. Meu, já peguei. Podem não lembrar da roupa que ela usou. Podem se esquecer dos bens que ela possuía. Mas o que não podem apagar é a mensagem que ela proclamou. Em nome de quem?
Você olha para o Novo Testamento, Jesus dizendo aos seus discípulos. Você sabe que existe uma diferença, né? Multidão e discípulo. Existe uma diferença, multidão e discípulo. Isso. Existe uma diferença entre interesseiros e interessados. Interesseiros e interessados. Isso. Multidão quer as mãos, os sinais. Discípulos quer discipulado. Jesus não tomou para si oficialmente 12 colegas. Jesus não tomou para si um fã-clube. Jesus tomou para si discípulos. Um dos significados da palavra discípulo é aquele que se submete à autoridade de quem é maior. Então Jesus tomou para perto de si não interesseiros, mas interessados. Interesseiros querem suas mãos, interessados querem o propósito para aquilo que você foi enviado e para aquilo que você está ensinando. Então, interesseiros querem os sinais. Então, interesseiros recebem o que precisam e não voltam mais. Interessados permanecem. Não é estar, porque não é estar com Jesus, é em. Em Jesus, é diferente. Passar Meu perto Deus. de uma porta não é passar por ela. Posso passar em Yes. frente a uma porta, mas não passar por ela. Então, interessados, interesseiros. Então, o Senhor está buscando, na geração que nós estamos vivendo, em tempos de apostasias, em tempos onde a palavra e a verdade da palavra tem sido negligenciada, onde o nome de Cristo tem sido banalizado, mais do que nunca. Nós precisamos entender que nós, como participantes, membros do corpo de Cristo, nós somos chamados para ser interessados. Porque multidão não quer mesa, multidão quer sinais. Discípulos querem mesa. Todos os ensinamentos que Jesus entregou aos seus discípulos foi porque eles eram interessados em aprender, interessados em serem enviados. Então, interesseiros é o que mais tem. É em todo lugar. Interessados. É diferente. Interessados na verdade do evangelho. Mas sabe por quê? Porque todo interessado, ele entende que o processo de aprendizado é uma labuta cerebral. Vai dar trabalho. Sim. O Espírito Santo é como o Espírito Santo para trabalhar em nós. Ele é como um escultor que pega uma pedra bruta e ele vai tirando, aparando as arestas até formar nessa pedra bruta a imagem perfeita. Paulo disse, mas nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como do Senhor. Então o Espírito Santo está esculpindo em mim o caráter de Cristo. Isso vai doer. E eu tenho que estar interessada por isso. Eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ser interessado. Eu tenho que demonstrar interesse. O discipulado não trabalha com imediatismo. Uau. O discipulado não trabalha com imediatismo. Trabalha com perseverança, com interesse, com compromisso. Isso a gente percebe, por exemplo, faz total sentido o que você está falando, porque a gente percebe que, por exemplo, a igreja que geralmente tem o culto da revelação, do cara que revela, ela costuma ser, o culto da revelação costuma ser o culto mais cheio, e o culto da palavra, da oração é o mais vazio. Ou seja, hoje em dia existem muito mais interesseiros, até nas igrejas, do que propriamente dito interessados. É uma realidade. É uma realidade e esse assunto ele é muito amplo, nós poderíamos ficar aqui horas, né? Horas. Por exemplo, se nós falarmos sobre essa questão da igreja, a palavra igreja vem do grego eclésia, chamados para fora. Sim. Chamados para fora. Então, o que eu aprendo do lado de dentro, eu exerço do lado de fora. A primeira mensagem que as pessoas têm que ver não são as minhas palavras, é a minha vida. É a primeira mensagem. Sim. E essa questão da igreja e esse sinal, justamente, mostra-nos quem são interesseiros e interessados. Uhum. Não, missionária, mas eu tenho minhas pendências, eu tenho as minhas adversidades, eu preciso de cura, de milagre. Não, tudo bem. Jesus sabe de tudo isso. Só que se você anda com ele por conta disso, você não quer servi-lo, você quer ser servido. Se você caminha com Cristo por conta daquilo que ele pode te dar, então o seu relacionamento com ele, porque o que nos segura de pé, o que nos faz permanecer em Cristo no dia da nossa aprovação, da nossa luta, não é o que ele me deu, é quem ele é o meu relacionamento com ele. Você entende? Então, É relacionamento. então assim, Cristo
Óbvio, o Senhor pode me abençoar, claro, mas eu preciso amá-lo independente do que ele vai fazer. Por exemplo, agora dia 28, que eu acho um ponto bem interessante para todos que estão nos assistindo. No dia 28 de abril, no dia dos Gideões, exatamente naquele dia, estava completando, naquela segunda-feira, em que eu estava naquele altar, para a glória de Deus, ministrando a palavra do Senhor, 3 meses que a minha mãe havia falecido. 3 meses. Perdi minha mãe por um câncer no fígado. Em 7 dias a minha mãe faleceu. E a pergunta, quando chegou o diagnóstico do câncer na minha família, quando nós perdemos a nossa mãe, eu sou filha caçula, né, de 5 filhos, uma das coisas que eu mais me autoanalisei e perguntei para dentro de mim, e aí? É agora o momento de provar para Cristo o quanto você o ama. Porque ministrar, quando tudo vai bem... 9 dias depois de eu ter enterrado a minha mãe, eu estava no Bom Samaritano ministrando em uma vigília. Pastor Moisés, pastora Michele, também uma família que nós amamos demais. E pregar com o coração sangrando é desafiador. Mas você entende que eu não estou com Cristo por aquilo que Ele pode me dar, e sim por aquilo que Ele é. O salmista disse, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai a Ele na beleza da sua santidade. Eu sei quem é o Senhor a quem eu creio, o Cristo, a causa que eu carrego. E eu não estou com Ele por conta daquilo que Ele pode fazer por mim, mas por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é soberano. Se Ele fizer, Ele é o meu Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Entende? Então, existe essa importância, sabe, de compreender. Hoje as pessoas, nós estamos vivendo em um tempo, amigo, de pessoas que estão diante do Senhor, mas assim, elas querem ouvir o que lhe agradam, aquilo que vem da palavra do Senhor, que não agrada os seus ouvidos, elas trocam de igreja, elas mudam de pastor, e não é assim, porque discipulado é isso, é aparar as arestas, é confrontar o meu eu. Existem 3 inimigos declarados, e nós aprendemos isso com a palavra, com grandes homens de Deus, o mundo, Satanás e a nossa carne. São 3 inimigos declarados. Meu irmão, a guerra só vai acabar quando Cristo nos levar. São 3 inimigos declarados que vão lutar todos os dias. Então, eu preciso ter um relacionamento com Cristo firmado. Eu preciso ter um relacionamento com Cristo sério, comprometido. Não ir para a igreja vendo a igreja como um hospital. Hospital não é lugar de habitação, amigo. É lugar de passagem. Você vai ali, você recebe atendimento, resolve sua pendência, às vezes te dá um paliativo. E paliativo é aquilo que alivia, mas não cura. É aquilo que ajuda, mas não melhora, mas não acaba com o problema. Entendeu? Cristo não é hospital, é solução. Eu não posso olhar para a casa de Deus como uma empresa, como um lugar de entretenimento, onde eu entro, ouço quem eu quero, vou ali, curto a experiência. Cristo não é experiência, Cristo é vida. A igreja é só um processo, é só um pedacinho da vida que eu tenho que ter com Ele do lado de fora. É muito mais fora dela do que dentro. A casa do Senhor, o ambiente, a igreja é um lugar de discipulado. É um lugar de se submeter a discipulado, de se submeter à palavra, à verdade da palavra. Entende? Então, é muito amplo. É muito amplo. A verdade, isso que você falou, assim, é a verdade da palavra. E principalmente quando você traz esse contexto de que igreja não é experiência, né? A gente até vê algumas igrejas que elas investem bastante na experiência, mas algumas vezes elas pecam em deixar claro para as pessoas que ali estão que não é aquela experiência que vai transformá-las, mas sim é o quanto elas têm a capacidade de receber aquilo que é entregue a mensagem que é entregue na igreja e praticar aquilo fora dela. Então, é isso. Jesus, ele é muito mais do que apenas 2 horas de culto, 3 horas de culto, do que eventos que são para nós mesmos. Jesus, ele é uma vida constante e diária. Missionária, agora um outro ponto. Você que é uma mulher pregadora, missionária, você que tem alcançado milhões de pessoas, né, através da mensagem que você tem entregado às nações. Primeira coisa, se nós pudéssemos agora aqui montar um caminho para uma mulher,
qual é o caminho, quais são os passos para uma mulher se tornar uma mulher de excelência? A gente olha para a Bíblia e nós vamos ver muitos exemplos. Uhum. Muitos exemplos. Uma das coisas mais importantes que nós vemos na Bíblia, amigo, é que a Bíblia nunca nos escondeu o lado bom e ruim das pessoas. Uhum. Então você vai ver na Bíblia Esther, você vai ver na Bíblia Noemi, Ruth, Sara, Raquel, mas você também vai ver na Bíblia Dalila, Jezabel, Atália, Mical. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra para esses dois lados, para a gente comparar e entender que caráter é escolha. Caráter é escolha. Esther tinha um grande propósito em Deus, mas se ela não se prontificasse para aquilo, se ela não se permitisse ser um instrumento de Deus, então o diabo não escolhe classe social, escolaridade, saldo bancário. Ele usa quem lhe dá brecha. Entende? Então, quando nós olhamos para a Bíblia nessa questão de mulheres, óbvio, estou diante de grandes mulheres de Deus, eu ainda tenho muito que aprender. Mas falando sobre as experiências e sobre aquilo que até o momento eu aprendi com o Senhor, nós olhamos para a palavra e nós vamos ver essa distinção de mulheres de Deus, de mulheres de caráter, de posicionamento. Mulheres que, em contexto histórico, tinham seu papel fundamental seguido com muita rigidez, com muita predominância. Então, o cuidado do lar, o cuidado dos filhos, e aí de repente Deus pega uma mulher de uma vida normal, ordinária, e lhe entrega um propósito extraordinário, né? Joquebede era uma mulher de uma vida ordinária, de uma vida comum, e Deus entregou a ela um propósito incomum, extraordinário. Gerou Moisés, que se tornou um homem usado por Deus para libertar Israel do Egito. Você vê Maria, uma mulher de uma vida normal, comum, e Deus entrega para ela um projeto incomum, extraordinário. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, existem tantos ensinamentos para nós. Há como ser uma mulher de excelência. A primeira coisa que eu preciso pontuar nesse momento que nós estamos falando numa pauta de mulheres, né? Nós estamos vivendo mais do que nunca um momento extremamente delicado, onde a questão da posição das mulheres no mundo, esse crescimento dessa pauta do feminismo tem crescido, né, e tem influenciado a mente de muitas mulheres. Nós, como mulheres cristãs, precisamos não olhar para o feminismo, mas para a palavra. O que a palavra me instrui? Porque eu posso ser uma mulher de Deus, usada pelo Senhor, ser um instrumento do Senhor, mas entender o meu papel. Uau. Entender qual é a minha posição de mulher, uma mulher de Deus. Por exemplo, eu gosto muito de citar numa questão de experiência pessoal. Eu fui uma filha que tive, infelizmente, como talvez muitas que estão me assistindo, ausência de paternidade. Então, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Tanto a paternidade em relação a Deus, porque o meu pai, ele está vivo, porém não tenho contato com ele. Tudo bem. Só que isso começou a respingar na minha vida com Deus, em um período da minha vida, em que eu precisei aprender a me colocar em papel de filha. Geralmente, quando há ausência de paternidade, dentre tantas questões que vão criando dentro de nós, uma das maiores que eu particularmente senti era a minha dificuldade de esperar pelos outros. Então, eu decidia, eu fazia. Eu me programava. Você eu não tomava a ação. À frente. Até que um dia eu ouvi o Senhor falar comigo: o pai sou eu. Você é a filha. Tome o teu lugar de filha. Usufrua desse lugar de filha. Tudo bem. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque nós estamos vivendo em uma geração onde as mulheres querem tomar o lugar dos homens. Eu preciso entender qual é o meu papel de uma mulher de Deus. Débora foi um grande instrumento do Senhor, mulher que sabia seu posicionamento. Esther, uma grande mulher de Deus, sabia seu posicionamento. Ruth, uma grande mulher de Deus, sabia seu posicionamento. Entendeu? Então, olhar para a Bíblia é ter tantos exemplos. Por exemplo, Abigail. Quantas mulheres numa questão de relacionamento, de casamento, às vezes é casada com um esposo que não professa a mesma fé que ela, vive adversidades dentro do casamento, desafios que só ela e o Senhor sabe. Existem mulheres nesse mundo afora, amigo, que têm sido como Abigail, ela tem carregado culpas que não é dela.
ela tem sido um instrumento de Deus para paralisar guerras. Quando nós olhamos para o texto bíblico que fala-nos de Abigail, Nabal era um homem tolo, mas a Bíblia, quando vai falar de Abigail, vai dizer que ela era sábia, que ela era uma mulher de bom entendimento e bela. Então, muito mais do que uma aparência, é a essência, o entendimento, o compromisso com Deus. Abigail não era uma boneca de porcelana, ela era uma mulher bela, mas de entendimento. Então, na questão de Abigail, o seu esposo era tolo. Ele gerou todo aquele atrito com Davi, mas quando ela recebeu a situação, que ela recebeu a notícia da situação, que Davi estava vindo contra a casa dela para destruir tudo por conta da atitude de Nabal, seu esposo, ela se posicionou. Agora você entende que entre Nabal e Davi, ela era o meio? Entre a tolice e a vingança, Abigail foi o meio. E a Bíblia diz que ela montou num jumentinho. Sabe o que é isso? É a sabedoria montada num jumentinho. A sabedoria montou num jumentinho e foi encontrar Davi. Meu Deus. Porque não é porque o problema não é comigo que o problema não é meu. Não é porque o problema não é comigo. Yes. Que o problema não é meu. Ela tinha vários motivos na questão do que ela vivia de deixar acontecer. Só que ela sabia que dentro daquele lar, além de seu esposo, existiam pessoas inocentes que não poderiam pagar o preço por uma coisa que não fez. Então ela se posicionou. E sabe o que é mais interessante? É que a sabedoria subiu num jumentinho. E diante do rei Davi, diante de Davi, não foi a soberba, a autossuficiência que fez com que a sentença de vingança mudasse, mas a humildade. No reino de Deus, se você quer ser grande, você tem que ser pequeno, tem que ser servo, tem que ser humilde, simples. A sabedoria subiu no jumentinho e diante de Davi, da vingança que ele já tinha no coração. Você entende que ela não tinha nada a ver com isso? Não foi ela que causou isso. E quantas guerras talvez essa mulher de Deus está levando nos ombros sem ter culpa de nada? Uma coisa é você... Existem situações que você se coloca. Existem pessoas que estão assistindo esse podcast que, assim como nós, em algum momento da vida já colheu consequências de próprias decisões que teve. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que tomou a decisão. Mas existem problemas que você já acorda nele. Abigail, quando viu, ela já estava dentro do problema. Inserida, sim. Então, eu sempre digo, você não tem autoridade e capacidade de prever ou saber o que virá, mas você tem sabedoria para saber como agir quando esse problema chegar. Ela não tinha controle do que veio, mas ela soube agir quando chegou. Eu posso não ter controle, mas eu tenho que saber como agir quando chegar. Como eu vou agir quando esse problema chegar? Como eu vou agir quando a afronta chegar? Como eu vou agir quando a vingança chegar? Como eu vou agir quando problemas, resquícios de problemas que eu não tenho nada a ver respingarem em mim? Como é que eu vou agir? Se for pela tolice, eu deixo Davi destruir tudo. Mas se for pela sabedoria, mesmo Nabal sendo tolo, eu me coloco num posicionamento de uma mulher de Deus. Foi isso que Abigail fez. E foi a atitude de Abigail que paralisou a guerra. Então tem mulheres aqui de Deus que estão assistindo esse podcast, que Deus colocou elas em lugar estratégico. Aonde? Nem antes nem depois, no meio. Porque no meio você tem uma visão ampla. Exato. No meio você vê os dois lados. Deus colocou mulheres em posicionamentos estratégicos. E a pergunta do céu para mulheres que estão assistindo esse podcast, amigo, é: o que é que você vai fazer? Você vai destruir? Você vai deixar o diabo destruir a sua casa, destruir sua família? No contexto de Abigail, estou dizendo. Da tolice de Nabal. Você vai dizer você vai permitir que a vingança destrua a sua casa? Ou você vai se posicionar em humildade? Ou você vai buscar do Senhor o que você precisa, que é o direcionamento? Quando Abigail chegou até Davi, ela não disse: quem é você para se levantar contra a minha casa? Ela disse: oh, Davi, perdoa meu marido, perdoa tua serva, desconsidera o que ele fez. Sabe por quê? Porque quem sabe pedir, sabe receber. Quem sabe pedir, saberá receber.
Quem sabe pedir, sabe receber. Acho que isso entra nesse contexto, né? Justamente de que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, né? A mulher, ela de fato tem a visão que, na maioria das vezes, o homem não tem. O homem não consegue enxergar o que a mulher enxerga, às vezes ele não consegue ter a mesma percepção que a mulher tem, né, com relação a algo que o homem, até ele está fazendo, mas ele não está tendo a visão 360 que a mulher tem. Então, qual a importância também do homem ele ouvir a mulher, do homem ele não ser, às vezes, um cara muito um cara egocêntrico, que tudo é ele, só a visão dele importa e a visão de sua esposa que Deus colocou ao seu lado para ser a sua auxiliadora não importar para ele. É só o que ele fala e só o que ele enxerga. Qual é a importância do homem aprender a ouvir a sua esposa? Olhar para a criação. Deus não fez a mulher da sola dos pés, Deus fez a mulher da costela. Uau. Deus não fez a mulher da sola dos pés abaixo, Deus fez a mulher da costela ao lado. Então, um homem que tem uma mulher sábia dentro de casa, ele tem que agradecer muito a Deus. Sabe por quê, amigo? Porque ser uma mulher tola é a coisa mais fácil. Ser uma mulher sábia, que é desafiador. Então, em uma questão de casamento, é óbvio, falar sobre diálogo é clichê. Sim. Ah, diálogo, diálogo, diálogo. Mas existem guerras que nós só vencemos debaixo de oração. Não vai adiantar você falar, você bater de frente. Você vai ter que orar, se posicionar em oração para que o Espírito Santo, convencendo este coração, sinalize para este esposo. Mas, assim, são várias situações, né? Existem mulheres que vivem contextos, assim, bizarros, né? Então, óbvio que uma mulher de Deus, dentro de um casamento posicionado, ela sabe seu lugar. Sabe? Sim. Entende? Ela sabe o posicionamento que ela tem que ter dentro da casa dela. Uma mulher de Deus é uma mulher que cobre a sua casa de oração. A casa de uma mulher de Deus é coberta de muita oração. Você vai olhar para Esther, ela diante daquele desafio, ela entendeu que dentro daquele palácio, ela não era uma boneca, não era um objeto, ela não era uma vitrine apenas para estar ali. Ela era um instrumento do céu e ela teve sabedoria para falar com o rei. Ela se arriscou. O rei não havia chamado ela, mas ela se arriscou por conta do seu povo. Então, dentro de um casamento, a oração é essencial, óbvio, o diálogo é essencial. Sim. Mas também o homem em si, ele tem que ter essa percepção de notar que ele tem uma mulher de Deus dentro da casa dele, entende? Ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade de honrá-la, nós, mulheres, nós temos essa sensibilidade, nós somos mais coração, né? Entendemos, vemos as coisas de uma forma diferente. Então, um homem que tem uma mulher de Deus dentro de casa, ele tem uma coroa. Ele tem, valorize a sua coroa. Ele tem uma pedra preciosa. Valorize a sua coroa. A gente tem falado muito, até nesses últimos dias aqui no Yang, justamente sobre essa, porque é importante o homem ele ter essa compreensão também de que ao lado dele não está qualquer pessoa, está uma pessoa que ele escolheu e que Deus direcionou, colocou no caminho dele para que o ajudasse, o auxiliasse. Então, isso aí é um fator completamente interessante e importante de vocês levarem a sério. Todos os homens que assistem aqui o Yang. E casamento não é tribo, né? Casamento é união. Gostei. Casamento não é tribo, casamento é união. É união, então não é um contra o outro, é uma parceria. Então, se o marido investe na esposa dele, em tudo, em conhecimento, investe cuidando dela, emocionalmente, tudo. É um cuidado, é um plantio. Então, sim. Se fôssemos falar, se fôssemos falar sobre isso, essa questão de casamento, também ficaríamos aqui horas. É um plantio. Meu irmão, você vai ter que plantar. Que é uma mulher de Deus, uma mulher que te ama, parceira, que está do seu lado. Como não ajudar, não amar, não investir numa mulher dessa? Mas você entende também que nessa questão do casamento, as mulheres, elas precisam ter sabedoria. Irmã, a gente tem que ter sabedoria, sabe por quê? Porque tem dia que a gente vai ter que ser Débora dentro de casa. Tem dia que a gente vai ter que ser Esther dentro de casa. Intervir em situações com sabedoria.
Vai ter dias que a gente vai ter que ser uma Joquebede dentro de casa, uma Dorcas dentro de casa, identificar no casamento qual é o seu papel e ser uma mulher de Deus. É desafiador, óbvio. Mas você entende que a mulher também tem que se posicionar, tem que ser uma mulher sábia, de também ouvir o seu esposo, né? Nós estamos vivendo em um tempo de mulheres muito autossuficientes por conta dessa massa do feminismo, e mulheres que estão perdendo a noção do seu papel dentro do casamento, elas estão sendo homem no casamento. Então tem que tomar cuidado para não ter essa troca de valores, entende? Ter essa troca de princípios. É legal ouvir uma mulher falando isso, né? Sobre justamente essa importância da mulher, ela entender qual é o seu lugar e exercer aquilo que ela nasceu para exercer com eficiência. Minha missionária, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta essa pergunta aqui não estava no roteiro. Se hoje fosse o último dia da sua vida, vamos supor que hoje fosse o último dia e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que ela fosse ouvida por todas as pessoas no mundo, qual seria a última mensagem da sua vida? Pregue a palavra. Ame a Deus. Se apegue a Ele. Entenda que as coisas dessa terra são passageiras, as coisas do reino de Deus são eternas. Se eu pudesse trazer uma última mensagem para a minha geração, seria isso, de estreitar o compromisso com Deus e não se envolver com Ele, mas se relacionar. Todo envolvimento não tem fundamento, mas todo relacionamento tem. A aliança que eu uso aqui nesse dedo é a aliança de casamento. Isso aqui é um símbolo de compromisso. Compromisso que eu tenho com meu esposo. E essa aliança ela é válida em todos os territórios que eu passar. A minha aliança com o Senhor, ela tem que ser válida na faculdade, na escola, Uau. no trabalho. Uau. Quando, por exemplo, eu vou em determinado lugar, eu não tiro a minha aliança. Eu vou com ela. Porque eu quero que o mundo veja que eu sou comprometida. Paulo disse, ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, se eu fosse dar um recado para minha geração, não se envergonhe das marcas de Cristo que você carrega. Não tenha vergonha de andar em público, como disse pastora Helena Raquel, grande mulher de Deus, com um livro. Não se envergonhe de verbalizar que você segue a Cristo, você professa a fé, você ama a palavra. Se eu pudesse verbalizar, dar um conselho para minha geração, busque conhecimento da palavra, mas estreite o teu relacionamento e espiritualidade com o Senhor. Cresça em graça, em conhecimento, porque os dias são maus. E não perder a esperança, amigo, da salvação, a esperança do lar celeste que nos espera. Sabe, quando a minha mãe faleceu, uma das coisas que eu mais entendi foi que minha mãe mas ela deixou um legado. Os filhos são legados. Eu sou o legado da minha mãe. Vou dar a continuidade para que a minha geração, se Cristo até lá não tiver retornado a nós, para que a minha geração dê continuidade ao que eu estou semeando. Então, se eu fosse dar um recado para a minha geração, não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe da palavra. Estreite o seu relacionamento com Ele. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Esse é o recado. Não se envergonhe da palavra, não se envergonhe de Cristo. Essa foi a missionária Gabriela. Agora chegou a hora de você vender o teu peixe. Eu quero que você deixe suas redes sociais. Quem quer te agendar, quem quiser receber você na sua igreja, nós temos uma audiência não só no Brasil, mas em outros países também. Então, quem viu essa entrevista maravilhosa que você deu aqui pra mim e quer te levar na igreja, quer te receber, quais são os caminhos? Amém, amém. Antes de tudo, agradecer pela oportunidade, por esse bate-papo aqui tão maravilhoso, falar sobre a Bíblia, falar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, é muito bom. Bom, as nossas redes sociais, Instagram, Gabriela Santos Oficial. Está lá o Instagram com um pouquinho da nossa caminhada. Tem
ali fotinhos, enfim, tem vídeos, né, dos lugares que o Senhor tem nos levado para sua glória, do pouco que o Senhor tem feito. Então, Gabriela Santos Oficial, lá no perfil tem um link, se você clicar já vai ser direcionado diretamente pro WhatsApp. Você já escreveu o livro? Esse livro. Vamos cobrar. Ela vai retornar aqui e vamos cobrar que no retorno já tem que ter um livro escrito. Está sendo gerado, está sendo gerado. Já está escrevendo, já. Está sendo gerado esse livro, está sendo gerado. Já tem ideia? Já tem um spoilerzinho aí pra nós? Tem muita coisa boa vindo. Nós estamos com bastante ideias, bastante projetos. Certo. Tanto de compartilhar o testemunho pessoal, quanto falar sobre alguns assuntos específicos da palavra, trazer para as pessoas, para as mulheres de Deus principalmente, uma mensagem direta para mulheres, para a gente explorar as mulheres da palavra de Deus e entender, tirar de todas as histórias, grandes ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Na próxima, o livro vai vir. Vamos lançar aqui no Yang. Quando o livro já estiver pronto, você traz ele e a gente lança, que eu tenho certeza que a nossa audiência vai querer adquirir muito obrigada, esse projeto. Eu vou facilitar a vida. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram, as redes sociais da missionária Gabriela. Então, você que quer levar... Vocês viram aqui, né? Ela tem conteúdo, é uma mulher de Deus, então levem pessoas de Deus na sua igreja. Levem pessoas que têm essa visão de entender que a mensagem é o mais importante. Está acima do mensageiro. Então, eu vou deixar na descrição, você consegue clicar, vai para as redes sociais dela. Aí lá você consegue achar o canal dela, todas as outras redes, assessoria, o contato para você levá-la no seu evento, na sua igreja e abençoar o seu povo aí, os seus membros, o seu público com uma palavra de vida, tá bom? Nós vamos deixar aqui então na descrição. Eu sei que nesse momento você está querendo ver o quê? André, pelo amor de Deus, eu quero ver os cortes porque tem um corte ali, tem outro corte ali que eu quero mandar para alguém. Calma, a gente vai facilitar a sua vida. É só ir no Instagram do YangCast que os cortes dessa entrevista já estarão disponíveis lá no Instagram. Já estão lá. É só você acessar o @YangCast e aí você vai encontrar todos os cortes aqui dessa entrevista maravilhosa com a missionária Gabriela Santos. Minha amiga, foi um prazer te receber. Obrigado por muito obrigada. abençoar o nosso público, né? É muito bom ver que nós estamos a cada dia que passa trazendo pessoas sérias, pessoas de Deus, pessoas que realmente têm uma mensagem de vida para as pessoas. Foi muito bom te receber aqui. Amém. O prazer foi meu. Um abraço a todos que participaram também assistindo esse podcast. Deus abençoe, que a palavra do Senhor de alguma forma tenha impactado seu coração, direcionado você em nome de Jesus. Foi uma honra estar aqui. Deus abençoe também esse projeto tão lindo cada vez mais. É isso aí, então, essa foi a nossa querida missionária Gabriela Santos aqui no YangCast. Eu sei que você não vai acabar por aqui, não vai terminar por aqui, porque quem assistiu o Yang uma vez não quer mais parar de assistir. Então, para facilitar o seu caminho, a minha produção vai deixar aqui, desse lado aqui, ó, só você clicar nesse quadradinho aqui e já assistir a próxima entrevista, que eu já estou com um convidado especial esperando você para te entregar um conteúdo incrível. Clica aqui que eu te espero na próxima entrevista. Até já já.